Então a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte de vida recebida por Deus. O Espírito usa dessa vida e transmite essa vida para a alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser, ou uma única pessoa. Da mesma forma que uma alma abatida, ela reflete no corpo esse sentimento, um espírito abatido, o corpo também reflete. Um espírito alegre, o corpo também reflete. O corpo, Deus criou para que fosse a expressão da alma e do espírito. Muito bem, meus irmãos, estamos aí mais uma vez no canal, dessa feita para nós iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Hoje, dessa vez, nós vamos estudar o tema Corpo, Alma e Espírito, restauração integral do ser humano, para chegar à estatura completa de Cristo. A aula de hoje vai ser apenas um breve resumo sobre o homem, corpo, alma e espírito. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Pedimos gentilmente, se inscreva no canal, clique no sininho aí, para que você possa receber os nossos vídeos, deixe o seu joinha aí, tá bom? Compartilhe se você achar que é necessário e deixe o seu comentário aí, tá bom? Nós estamos estudando hoje um tema muito, para alguns complexo, para outros difícil, mas de uma profundeza muito grande, e que o pastor Silas Queiroz, que é nosso conterrâneo, Pastor Silas Queiroz é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia, e nós estamos participando aí desse trimestre maravilhoso. Ele consegue escrever um tema tão complexo com uma simplicidade muito grande, muito bem explicado, muito claro, com muito detalhes, e talvez a gente poderia pegar cada pontozinho desse que ele escreve aqui e escrever uma escola dominical só para aquele ponto. Então é muito profundo, e tem uma gama de conhecimentos que carece de repente de cada um de nós, alunos da escola dominical, fazemos um estudo mais aprofundado, lermos cada referência dessa da lição, porque aqui a gente faz só um resumão, não é possível fazer toda essa leitura, dessas referências aqui no vídeo. Mas vamos lá, o texto de hoje está baseado em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, depois do capítulo 2, os versos 7, 18, 21 a 23. Gênesis 1 e 26 diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-vos. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2 e 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, verso 21, 22, 23 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Muito bem, meus irmãos, Deus cria o homem de uma forma muito especial. Isso
nós trataremos de uma forma bastante didática durante esse trimestre. São 3 meses, né? Nós vamos aqui até o final de dezembro estudando sobre esse tema. Nós vamos estudar algumas lições, vamos falar especificamente sobre o corpo, nós vamos estudar algumas lições especificamente sobre a alma e vamos estudar as últimas lições especificamente sobre o espírito. Então nós vamos conseguir fazer essa separação entre corpo, alma e espírito de forma mais didática, de uma forma mais profunda, porém hoje nós vamos fazer apenas um apanhado, né? Então Deus cria o homem de uma forma bastante especial, com um propósito especial. Deus cria todo o ser humano, Deus cria todas as coisas, né? As coisas criadas na terra, e Deus cria o homem para ser a coroa de toda essa criação, para ser colocado como o gestor, como o dominador de tudo isso que ele fez. Mas nesse processo muito diferente de tudo que Deus fez, que Deus disse assim: haja, né? Ou produza terra, produza as águas, peixes, produza a terra, os animais, as aves do céu, produza. O ser humano foi feito de uma forma diferente, houve uma ação divina, pessoal e plural, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, ele, diferente de haja ou produza, Deus pega o ser humano, Deus pega o barro, né, a terra, molha, faz o barro, Deus cuida de cada detalhe com as suas próprias mãos. Ele faz cada órgão do nosso corpo, cada nervo, cada pele, cada pelo. Ele vai fazer cada coisa nossa, detalhe por detalhe, ponto a ponto, colocando cada DNA, cada coisa. Deus é extraordinário. E ele faz todo esse boneco, mas esse boneco não tem vida. Ele não disse haja o homem e o boneco já saiu vivo. Não, tinha um boneco de barro ali, feito de uma forma esmerada em cada detalhezinho que Deus cuidou, mas não tinha vida. Então Deus, nesse momento, ele faz o seguinte: tinha um corpo inerte. Ele, não como um animal que disse produza ou haja e a vida passou a existir nos animais. Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí no áudio aí os passarinhos cantando por aqui, né? Estou na área da minha casa aqui e eu tenho bastante plantas aqui e os pássaros cantam aí. E Deus diz: haja o pássaro, e o pássaro passou a existir e eles cantam. Eles só sabem fazer isso, eles cantam. E eu observo que a gente tem uma gatinha aqui e às vezes o passarinho dá uma bobeira aqui, fica ali bobo, a gatinha vai lá e pega o passarinho. Eu fico pensando, mas o passarinho não está vendo que a gata está indo? Por que ele não foge, né? E ele foge, instintivamente ele foge, mas ele não tem uma razão, ele não tem lógica, ele não tem... Ele é só um processo criativo de Deus. Nós vamos ver aqui a diferença daqui a pouco do animal para o ser humano. Mas o homem, Deus vai lá e faz assim. Como que Deus colocou vida nesse corpo? Como que Deus colocou uma alma nesse corpo? Porque os animais foram feitos almas viventes, mas o corpo do homem estava ali. E como que Deus colocou a alma, se ele não disse haja alma, ou ele não disse produza a terra um corpo com alma vivente? Não, ele veio cá e sopra dele, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus soprado, que é aquele fôlego de Deus, ao entrar no ser humano, produz alma, faz com que o homem seja alma vivente. A alma do homem tem uma diferença muito grande da alma do animal. A alma do homem, ela foi produzida pelo sopro divino. A alma do homem, ela traz características divinas, ela traz coisas da qual Deus tem algum interesse diferente no homem. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, a tricotomia humana é um termo teológico, né? A doutrina do homem, ela é muito bem fundamentada em toda a Escritura. Ela tem revelações suficientes na Bíblia para a gente descobrir quem é o homem,
como que o homem foi criado, qual o propósito da criação do homem. No campo da teologia sistemática, nós temos uma doutrina chamada antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, da constituição do homem, da existência, a sua existência anterior à queda, o pecado original, as consequências do pecado, o plano redentor de Deus, a eternidade, tudo isso está dentro da antropologia bíblica, e é uma doutrina que se relaciona muito profundamente com todas as outras doutrinas da Bíblia, e a Bíblia, então, ela consegue trazer respostas que a filosofia não conseguiu trazer. Ela traz respostas que a ciência, de modo geral, ela não consegue apresentar. Respostas como: quem é o homem? Resposta como: de onde o homem veio? Resposta como: para onde o homem vai? Essas respostas, humanamente, você não vai conseguir achar respostas, né? E nesse tempo em que há tanta psicologização da fé, uma intensa busca por resposta para os problemas humanos em concepções que não são cristãs, é necessário então que haja um aprofundado estudo bíblico, o que é muito urgente dada a situação que nós estamos vivendo hoje. E nessa ideia de que alguém precisa falar sobre isso, que as questões espirituais não se resolvem com psicologia, as questões espirituais não se resolvem com medicação, as questões, a dúvida existencial, os problemas existenciais da humanidade não se resolvem com ciência, se resolve com as escrituras sagradas. E o pastor Silas Queiroz então vem com esse tema muito atual, muito necessário, e que talvez sirva para mim, sirva para você. Aprendi muitas coisas aqui lendo esse trimestre da lição, e pretendo aqui no decorrer das aulas a gente ir distribuindo isso, né? Então a teologia usa o termo tricotomia para dizer que o homem ele é composto por três partes, né? É constituído por corpo, alma e espírito. São três substâncias, componentes do homem, que são amplamente citados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Corpo, alma e espírito, ele é citado em Deuteronômio 4 e 9, Salmo 42 e 11, Salmo 139, verso 16, Daniel 7 e 15, Zacarias 12 e 1, Mateus 10 e 28, Lucas 1, 46 e 47, 1 Coríntios 14 e 15. Então são várias referências diretas e indiretas que falam sobre o corpo, a alma e o espírito. O próprio Cristo possuía essa constituição, né? Então a primeira divisão, a gente vai ter a parte material e a parte imaterial do ser humano, que é apresentada de uma forma bastante clara já na formação do homem, o texto que nós lemos inicialmente. A Bíblia diz assim em Gênesis 2 e 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele podia ter acabado aí o versículo. Deus formou o homem do pó da terra. Beleza, todo mundo sabe que Deus formou o homem do pó da terra e acabou a história. Porém, a Bíblia diz assim: e soprou neles o fôlego de vida. Sopro, a palavra sopro, vento, no original é espírito. Então soprou neles o espírito. O corpo estava, soprou nele o espírito. Aí a continuação do versículo diz: e o homem foi feito alma vivente. O que trouxe vida, o que trouxe a alma, o que trouxe a existência do ser humano? O espírito que foi soprado nele. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou neles o fôlego de vida, o espírito, e o homem, sendo soprado o espírito, foi feito alma vivente. Veja que é uma composição diferente, né? O processo formativo usado
por Deus, que é espírito, é muito interessante, porque ele faz uma combinação única, diferente. Ele pega elemento físico, o homem do pó da terra, pega o elemento espiritual, sopra nele o espírito, para que o homem ser um ser vivente diferente de todas as coisas criadas. Por exemplo, os anjos. Os anjos possuem alma, espírito, mas não possuem corpo. Os animais possuem corpo, possuem alma, mas não possuem espírito. Quando o termo hebraico que Deus, que é utilizado em Gênesis 2:7, quando Deus sopra e o sopro divino ali e produz a vida no homem, o homem se torna ser vivente, vida, é um termo hebraico chamado Shahim, acredito que seja assim. E esse Shahim no hebraico, o in, ele significa plural, significa, vamos supor, no nosso português, o S, que transforma aquela frase no plural. Então, se nós olharmos esse termo originário, a ideia de quando Deus sopra é que o fôlego, o fôlego de vidas, no plural. Mas como assim fôlego de vidas? É porque quando Deus sopra, ele traz a vida, o espírito traz vida, e a vida do espírito traz vida para a alma, que traz vida para o corpo. Olha só. Então o fôlego que produz alma no espírito, na alma e no corpo humano. Nós somos bem diferentes. O corpo humano recebe a vida da alma, que recebe a vida do espírito. A alma, fazendo aqui uma distinção entre alma e espírito, a alma do hebraico nefesh e do grego psique, a alma é uma das muitas palavras na Bíblia que ela é tem muito significado, muito sentido. E ela é muito descrita, principalmente no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, só no Antigo Testamento, 755 vezes que a palavra alma é citada. E a palavra alma é citada como vida, simplesmente como vida, ser vivente, está vivo. Portanto, a palavra alma, na sua grande maioria das vezes, é a expressão da alma que é utilizada, ou seja, um corpo que tem expressão, que tem movimento, está expressando, de forma que os animais possuem vida, que o ser humano possui vida. Então traz essa ideia conjunta aí de vida. A palavra alma é também usada nos animais como esse sentido de vida, A distinção entre a alma do homem, por exemplo, e a alma do animal é exatamente a diferença no processo criativo, como nós falamos aqui, porque a alma do homem, ela não procede apenas do haja, ela procede do sopro de Deus. Então a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É diferente do homem, dos animais. A alma do homem, ela é dotada de razão, de sentimento, de vontade, que foram atributos que Deus, ao soprar no homem o espírito, ele faz com que a alma do homem seja criada com essas características de razão, sentimento, vontade, com o propósito do homem poder ter relacionamento com Deus, do homem poder sentir, viver, presenciar Deus. E também que o homem possa ter esse mesmo relacionamento com os seus semelhantes, que foram criados também à imagem de Deus. No espírito, a palavra hebraica, ruach, do grego é pneuma, é o espírito do homem que provém de Deus, que constitui ali a sua principal dimensão,
desses três, corpo, alma e espírito. Sua principal dimensão é o espírito, porque foi o espírito que trouxe vida para a alma, que trouxe vida para o corpo. Então é por meio do espírito que nós vamos manter a nossa comunhão com o Pai dos espíritos, né? Com Deus. É através do nosso espírito que nós vamos conseguir conectar com Deus, porque Deus é espírito. Como que nós vamos conectar com Deus? E aí Paulo traz uma expressão bastante interessante, que ele diz assim: o homem espiritual entende tudo, mas o que não é espiritual não entende nada. Por quê? Porque aquele que consegue conectar-se espiritualmente com Deus, ele entende Deus, ele consegue entender as coisas de Deus, ele consegue, é óbvio que não na sua totalidade, é lógico que é só um fagulhozinho, mas a gente consegue ter uma ligação, consegue perceber Deus. Então o espírito junto com a alma, e é totalmente inseparável da alma, porque é o processo criativo, vai compor aí essa parte não material do ser humano, ou imaterial, né? É o que o Paulo chama de homem interior, em contraponto com a carne, que é o homem exterior. Então o pastor Antônio Gilberto, ele faz uma definição de espírito da seguinte forma. Olha só a definição de espírito que o pastor Antônio Gilberto faz em sua Bíblia, com comentários. Ele diz assim, olha que definição bonita que ele faz de espírito, do espírito humano. À luz das Escrituras, o espírito é a fonte de vida recebida por Deus. Ponto. Olha só. O espírito é a fonte de vida recebida por Deus. Continuando, ele diz assim: o espírito usa dessa vida e transmite essa vida para a alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser, ou uma única pessoa. Qual aqui a definição do pastor Antônio Gilberto, que para mim é o maior teólogo assembleano, que tive o prazer de conhecê-lo. Nós temos uma definição muito clara sobre essa expressão do espírito. Veja, o espírito coloca a alma ao corpo, que coloca a alma coloca vida ao corpo, a alma que coloca vida ao corpo. Quando nós vamos expressar, vamos começar de trás para frente. O nosso corpo, ele é um objeto usado para expressar a alma, para que a alma possa se expressar. Por exemplo, nós estamos tristes, muito tristes. A alma está triste. Você está angustiado, triste. O que o teu corpo vai fazer? Vai ficar abatido, você vai chorar, você vai demonstrar a aflição da sua alma por meio do corpo. Você está muito alegre, muito feliz, e você então começa a ficar eufórico, começa a sorrir, falar alto. O que isso mostra? O teu corpo representando aquilo que a tua alma está tentando demonstrar. Então a nossa alma, ela é expressa através do corpo. Quando analisamos as ações das pessoas, nós vamos entender em que nível está a sua alma. Uma pessoa moribunda, uma pessoa depressiva, uma pessoa rancorosa, iracunda, ela é uma pessoa que ela tem um problema da alma. A sua alma está expressando através daquilo ali. Da mesma forma que uma pessoa para frente, uma pessoa alegre, uma pessoa viva, ela também está expressando os sentimentos da sua alma. Pois bem, esse mesmo corpo que expressa os sentimentos da alma é o mesmo corpo que vai expressar os do espírito. Mas como, pastor? Pois quando nós dobramos os nossos joelhos, o corpo dobra, porque o nosso espírito deseja que ele faça isso.
o corpo se dobra e nós adoramos, e nós cantamos, e nós choramos. Olha o corpo expressando o sentimento do Espírito. E nós adoramos, e nós recebemos o poder do Espírito Santo, e nós falamos em línguas estranhas. E tudo isso é o quê? É uma ação do Espírito sendo expressada pelo corpo. Da mesma forma que uma alma abatida, ela reflete no corpo esse sentimento, um espírito abatido, o corpo também reflete. Um espírito alegre, o corpo também reflete. O corpo, Deus criou para que fosse a expressão da alma e do espírito. Então essa definição do pastor Antônio Gilberto traz uma noção muito boa para a gente. A interação entre essas três dimensões. Bom, o corpo, que é a parte material do ser humano, que é, como eu disse aqui, por onde a gente manifesta os atributos da alma e do espírito, geralmente é traduzido ali, né, é muito fácil a gente entender essa questão do corpo, né, não precisa de tradução. Mas a alma, ela já tem dificuldade da gente expressar a ideia da alma, né? A alma são os nossos sentimentos, são as nossas relações. Então a Bíblia geralmente traduz ali como coração, que é sinônimo da alma. Salomão disse assim, que o coração, né, ou a alma alegre, ela formoseia o rosto. Provérbios 15, 13. Em Provérbios 14, 30, ele diz assim, que o coração com saúde é a vida da carne, ou seja, a alma saudável traz vida para a carne. Até um filósofo diz assim, corpo sã, mente sã, corpo são, né? Ele já descobriu tarde, porque a Bíblia já falava sobre isso, que uma mente sadia torna o corpo sadio. Olha só onde a gente já está entrando aqui, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Provérbios 17 e 22. Bom, nós vemos aí na questão espiritual muitas doenças psicossomáticas que vêm surgindo a partir do século XX, problemas físicos e psicológicos que são oriundos de uma alma doente, e inclusive do espírito também, como pecados escondidos, coisas erradas que não podem ser contadas. Existem pessoas que traem e não pode contar, porque como se ele contar acaba o casamento, mas aquilo pesa na mente dele. Pessoas que cometem fraude, que cometem, enfim, pecados escondidos que vão crescendo dentro do seu espírito, vão danificando a alma. E como que essas doenças psicossomáticas estão tão profundas? Doenças psicossomáticas são aquelas que você vai no médico, o médico faz todos os exames e não encontra, não tem, você está saudável, você não tem problema nenhum, mas você está muito doente, mas não tem problema nenhum, mas eu estou doente, mas não tem problema nenhum. Aí é o que? A doença sai daqui para cá. Alma doente, mente doente, espírito doente, né? Então, da mesma forma que o corpo padece por causa da disfunção da alma e do espírito, a alma e o espírito também pode padecer por causa do corpo. Por exemplo, nós falamos aqui de doenças da alma e do espírito que afetam o corpo. Agora vamos falar como o corpo pode afetar a alma e o espírito. Por exemplo, a Bíblia fala em Provérbios 18, versículo 7, versículo 27, capítulo 21, 23, e Provérbios tem muito disso aqui, mas que a língua, por exemplo, é um dos membros do corpo que mais produzem angústia ao ser humano. A língua, ela tem um poder nefasto de contaminar o corpo por inteiro. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado. Por exemplo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Olha só,
que você está usando o seu olho? Como você está usando a sua língua? O que você está ouvindo? Como que as coisas estão entrando para você? Aquilo que está chegando para você é aquilo que está alimentando a sua alma, que está alimentando o seu espírito. Está alimentando bem? Está alimentando mal? O que está entrando? O que está vendo? O que está ouvindo? O que está falando? Como que está sendo processado tudo isso aí? Então, um viver santo, equilibrado, requer uma certa vigilância da nossa parte, requer que nós vivamos ali em constante oração, que nós tenhamos cuidado do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, evitando toda espécie de males que possa chegar até eles. E aí nós estamos falando aqui inclusive até do corpo físico, das relações saudáveis com pessoas saudáveis. Me lembro de uma irmã que ela queria muito alguma coisa, eu não me lembro o que era, e ela, jejuns prolongados e tal, e ela começou a passar mal, começou a ter problemas, e começou a ter umas falhas de memória e tal, e aí Deus usou alguém para falar com ela, que Deus queria que ela estivesse corpo, alma e espírito por inteiro. Então não era daquela forma, porque às vezes a gente faz umas coisas querendo exigir que Deus faça algo por nós, e a gente acha que porque a gente vai fazer jejum aí de 30, 40 dias, e depois vai ter problema psicológico, vai ter problema de estômago, vai ter um monte de problema, que Deus vai se agradar. Não, o nosso corpo também é templo e morada do Espírito Santo. Ele quer nos usar como ele vai usar a gente doente, porque a gente sacrificou o corpo a ponto de danificá-lo, né? Então, nós temos hoje uma crescente busca por medicamentos para questões de problemas emocionais, né? E a gente às vezes até indica alguém, fala, olha, você precisa procurar ajuda psicológica, às vezes um medicamento psiquiátrico, né? E é necessário, às vezes a gente precisa cuidar disso, porque existem situações clinicamente diagnosticadas que precisam de ser acompanhada. Mas também é necessário a gente levar em consideração que muitos problemas que as pessoas estão tomando medicamentos e que não vai resolver, porque trata-se de pecados ocultos, trata-se de coisas escondidas, que o medicamento ele vai só te aliviar. A hora que voltar, aquilo vai estar te acusando de novo, vai estar aparecendo de novo. Pecados não confessados, medicamento não resolve. O arrependimento, o abandono do pecado é essencial para que haja uma verdadeira cura da alma. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Muito bem, meus irmãos, chegamos aí ao final. Só um apanhado, só uma noção sobre corpo, alma e espírito. Depois nós vamos separar aqui. Nós temos, como nós falamos aqui, a partir da próxima aula, nós vamos falar sobre o corpo, né? A maravilhosa obra de Deus, que é o corpo. A partir do domingo que vem nós vamos falar sobre isso. E depois nós vamos falar sobre a alma, e depois nós vamos falar sobre o espírito detalhadamente, será mais aprofundado. Espero que você não falte nenhum de nossos vídeos e nenhuma escola bíblica dominical. Você que é crente aí da Assembleia de Deus, não falte a escola dominical, tá bom? Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, da constituição, do propósito fundamental para a vida cristã equilibrada é necessário para nós, tá bom? Mesmo aquelas pessoas mais ativas na igreja, elas não vão encontrar uma verdadeira paz, uma alegria, se não for em Deus, o Criador. É dele que provém a verdadeira paz. Às vezes estamos na igreja, mas não estamos em comunhão com Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força, segundo Neemias 8:10. Então, não deixe de frequentar a escola dominical. Procure ver o que você precisa fazer para alimentar o seu corpo, mas também para alimentar a sua alma e também para alimentar o seu espírito. Assim como nós podemos alimentar nosso corpo inadequadamente e adquirimos vários tipos de doenças, nós podemos alimentar a nossa alma inadequadamente ou o nosso espírito e adquirimos muitas doenças espirituais e doenças da alma e doenças do corpo. Então vamos viver uma vida equilibrada, amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.